hoje vamos falar sobre o terceiro princípio. Diga, o princípio do primeiro. Parece meio estranho, mas preste atenção. Uma das coisas que é importante nós entendermos é que nossa cultura está saturada, a cultura dentro das igrejas, de falsos ensinamentos sobre o que significa ser abençoado. Então eu pergunto para você, o que a Bíblia diz sobre isso? Você já parou para pensar? Como podemos realmente viver, desfrutar de uma vida abençoada? E a resposta para isso é desbloqueando as recompensas de uma vida generosa. Nessa série nós estamos sendo ampliados, estamos sendo desafiados a mudar a maneira de pensar sobre generosidade. Escute, ouça-me. Você já parou para pensar por que Deus inventou essa questão do ofertar? Porque isso não foi uma criação humana. Se nós permearmos a Bíblia, desde o início, nós vemos Deus estabelecendo a questão do princípio de ofertar. Mas a questão, muito mais de quem inventou, quem estabeleceu isso ou não, está por que Deus fez isso. Existem mais de 700 referências na Bíblia sobre ofertar. Você sabia disso? A palavra crer, por exemplo, é usada 270 vezes, só para você ter uma noção. A palavra orar é mencionada 371 vezes na palavra. A palavra amor é usada 714 vezes na Bíblia. E a palavra dar é usada em 2.162 vezes. Olha só. Deus quer que sejamos, que a gente aprenda a ser generoso. Diga para o seu irmão, Deus quer que você aprenda a ser generoso. Você sabia que você já é uma pessoa abençoada? Pergunta para o seu irmão, você sabia que você já é abençoado? Olha o que diz lá em Efésios 1, versículo 3. Diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Entenda, você já foi abençoado. Amém? Escute, você não dá para ser abençoado. Você dá porque você já é abençoado. Irmãos, a palavra é que nos chama assim, a palavra nos chama de benditos, a palavra nos chama abençoados. Olha o que diz em Deuteronômio 28, versículo 3. Deuteronômio 28, 3 diz assim, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua maçadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Você é abençoado. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te damos o louvor, te exaltamos porque Tu és um Deus maravilhoso. Pai, como é bom podermos reconhecer que somos abençoados por Ti. O Senhor tem guardado as nossas vidas, o Senhor tem sustentado, o Senhor tem guardado as nossas casas, as nossas famílias. Pai, como é maravilhoso entendermos isso, que a bênção de Deus vai além do que a gente pode imaginar, vai além dos recursos, vai além das facilidades, vai além das conquistas. Pai, a Tua bênção está acima de tudo isso e nos traz tudo isso, mas ela não significa tudo isso. Pai, manifesta o Teu poder hoje sobre nós, abre o nosso entendimento para compreendermos a Tua verdade, para experimentarmos o Teu poder e a Tua graça. Vem sobre nós, derrama sobre nós todo o Teu favor. Eu clamo a Ti. Abre os nossos ouvidos para ouvir, abre os nossos corações para entender, e como uma terra preparada, a semente lançada pela Tua palavra possa cair em boa terra, possa germinar, possa frutificar e manifestar a graça, o favor e a bênção de Deus sobre cada um de nós. Se você crê e concorda, diga amém. Olha só, hoje então nós vamos avançar para a terceira ministração. Eu diria que esta é uma mensagem chave, escute, é uma mensagem chave das mais importantes desta série.
O tema é, como eu disse, o princípio do primeiro. Diga, o princípio do primeiro. O que é o princípio do primeiro? É Deus primeiro. É colocar Deus em primeiro lugar. Eu vou colocar aqui 3 textos para vocês. Nós vamos ler rapidamente e depois nós vamos voltar neles para explicar um pouco mais. Primeiro texto, Êxodo 13, versículos 1 e 2. Êxodo 13, versículo 1 e 2. Você recebeu o seu papelzinho aí? Então daqui a pouco nós vamos preenchê-lo. Êxodo 13, 1 e 2 diz assim, presta atenção. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todos os primogênitos, todo o que abrir a madre da sua mãe entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais, será, diga, será meu. Agora 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Diga, as primícias. Agora me permita falar numa outra tradução, diz assim: apresentem um bolo feito da primeira farinha que moerem, e separem-no como oferta, como fazem com os primeiros cereais da eira. Essa tradução da Nova Bíblia Viva. Eu pergunto para você nesta noite: quem é o primeiro em sua vida? Quem é o primeiro, de fato, de verdade? Quem é aquele que ocupa o lugar de primeiro na sua vida e no seu viver? Você já parou para pensar nisso? Sabe, irmãos, se Deus vem em primeiro na nossa vida, todo o resto vai ficar em ordem. O resto vai estar ajustado em ordem. Lembra do que Jesus disse? Mateus 6,33. Ele diz assim: mas buscai primeiro o reino de... Buscai. E a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão... O que está fora das demais coisas? O que está fora, irmãos? Eu quero dizer uma coisa: Deus quer acrescentar todas as coisas na sua vida. Deus quer acrescentar todas as coisas na sua vida. Deus quer cuidar de você. Deus quer que você tenha uma vida plena, abundante. Agora entenda algo: isso não quer dizer que não haverá tribulações, que não haverão guerras e situações adversas. Mas eu pergunto a você: é melhor atravessar tribulações e guerras com tudo em ordem, sim ou não? Irmãos, se nós entendermos os princípios de Deus, Deus vai derramar sobre você a plenitude daquilo que Ele prometeu. O que nós vemos muitas vezes é que o que nós estamos vivendo está tão aquém daquilo que Deus nos prometeu. Ou você não tem essa sensação às vezes com a sua vida? Você conhece tantas promessas, você conhece tantas palavras proféticas, tantas coisas sobre a manifestação sobrenatural de Deus nas nossas vidas, e muitas vezes estamos vivendo aquém. Não conseguimos desfrutar da plenitude daquilo que Deus tem. Escute, é por isso que Deus quer ampliar o nosso entendimento, é por isso que Deus quer ampliar a nossa capacidade de compreender a verdade dos princípios da palavra. Sabe, irmãos, se Deus não for o primeiro, todo o resto vai ficar fora de ordem, vai ficar bagunçado, vai ficar desorganizado.
Vamos voltar ao primeiro texto, Êxodo capítulo 13. Se você puder abrir a sua Bíblia, esse é um texto importante que você poderia acompanhar, marcar, destacar. Nós vamos ler outros versículos aí também. Êxodo capítulo 13, versículo 1. Êxodo capítulo 13, versículo 1. Olha só. Diz assim o texto: Disse o Senhor a Moisés: Consagra-me todos os primogênitos, todo o que abrir a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais, será meu. Será meu. Na outra tradução diz é meu, em outra diz me pertence. O primeiro é do Senhor. Olha o que diz o versículo 12 desse mesmo capítulo 13, versículo 12: Apartarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e tudo o que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Na outra tradução diz assim: Separem para o Senhor todo o primeiro filho do sexo masculino e toda a primeira cria dos animais, que seja macho. Eles pertencem ao Senhor. Atente para isso. Pertencem ao Senhor. Agora observe o versículo 13. 13. Toda a primeira cria, macho, nascido da jumenta, precisará ser resgatada com o cordeiro. Precisará ser resgatada com o cordeiro. Ou seja, em vez do jumento, será consagrado a mim um cordeiro. Agora, se não for possível resgatar o jumento, ele precisará ser morto, ou se quebrará-lhe o pescoço. Quanto aos homens, todo o primeiro filho precisará ser resgatado. Precisará. O jumento pode ser resgatado, mas o filho tem que ser resgatado. Sabe por quê? Porque o jumento não serve. O jumento não serve. E é importante eu e você entendermos o que a palavra está falando. Olha só, todo primogênito da jumenta, ele deve ser resgatado por um cordeiro. O que era o resgate? Deixa eu explicar isso, talvez você não esteja entendendo. Eu vou oferecer o primogênito da jumenta, o jumento. Só que Deus falou assim: esse jumento não pode ser sacrificado. Então ele tem que ser trocado, ele tem que ser resgatado. Em vez de sacrificá-lo, envia-se um cordeiro para morrer, para ser sacrificado no lugar dele. Mas ele acrescenta algo muito interessante, presta atenção. Ele diz assim: se não for resgatado, é necessário quebrar-lhe o pescoço. É necessário quebrar-lhe o pescoço. Ou seja, perde-se de qualquer forma. E isso, irmãos, é algo que nós temos que ser aplicado, temos que aplicar nas nossas finanças. Escute, os primeiros 10% é do Senhor. Ele diz: se você não trouxer para mim, você vai perder do mesmo jeito. Eles sairão da sua conta. Lembra do que Jesus disse lá em Malaquias, o que a palavra diz em Malaquias? O devorador entrará e consumirá o fruto da terra. Ei, atente para isso. Na parte B do versículo 13, diz assim: quanto aos homens, todo primeiro filho precisará, não tem uma opção, precisará ser. Então entenda, o primogênito deve ser sacrificado ou resgatado. Anote aí no seu papel.
Anote aí, isso ajuda você a guardar. E depois você vai ter a série toda para você entender os princípios. Escreva aí, no papel que você recebeu, no item 1, o primogênito deve ser sacrificado ou resgatado. Complete aí. Esse é um princípio, irmãos, que perdura, que passeia, que transcende toda a palavra de Deus, toda a Bíblia. O primogênito deve ser sacrificado ou resgatado. E como? Então surge a pergunta, mas como eu vou saber se eu devo sacrificar ou se eu devo resgatar? Essa é uma pergunta óbvia. Todo aquele que teme ao Senhor, todo aquele que crê nos seus princípios, na sua palavra, vai se deparar com essa pergunta, mas como? Como eu vou saber se eu sacrifico ou se eu resgato? Existem duas categorias de animais na Bíblia: os animais puros e os animais impuros. E nesse texto são representados por dois animais: no animal puro, o cordeiro, e o animal impuro, o jumento. Preste atenção, escute. Preste atenção que isso aqui vai mudar a sua forma de pensar. Se o animal for puro, o primogênito deve ser sacrificado. Se o animal for impuro, ele deve ser resgatado com o sacrifício de um animal puro. E agora eu quero fazer duas perguntas importantes para você. Quando nós nascemos, eu e você, nós nascemos em qual categoria? Em qual categoria estávamos ao nascer? O nosso espírito estava em qual categoria? Puro ou impuro? Puro ou impuro? Impuro. Davi diz assim: em pecado concebeu minha mãe. Ou seja, nós somos da descendência adâmica. E a Bíblia diz lá em Romanos que todos pecaram. E destituídos fomos da glória de Deus. Estamos na categoria de animais impuros. Mas agora eu pergunto para você: e Jesus? Que categoria de animal Jesus nasceu? Puro ou impuro? Jesus não nasceu do homem pecado, do Adão. Jesus não cometeu pecado. Jesus nasceu puro. Agora entenda: Jesus, o puro, teve que ser sacrificado para que nós, os impuros, pudéssemos ser resgatados por Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Irmãos, a Bíblia, ela se explica, tem princípios. Às vezes você lê algo e você fala, mas não tem nada a ver. Isso foi lá do passado. Eu quero dizer para você, a Bíblia é a palavra de Deus. Ainda que às vezes você não compreenda, ela continua sendo a palavra de Deus. Ela continua trazendo ensinamentos e verdades para mudar as nossas vidas, para nos transformar e nos levar ao lugar que Deus tem preparado para as nossas vidas. É por isso que o princípio é importante. Jesus se tornou a primícia dos dízimos de Deus. Ele se tornou o primeiro. O dízimo é o primeiro. E eu quero dizer uma coisa: não é apenas 10%, como a gente simplesmente faz a conta. Você paga as contas, você faz tudo e depois você entrega os 10%. Não! Deus tem que ser o primeiro. Não podemos dar a Deus o que sobra. E se sobra, precisamos nos mover em fé, irmãos. Para dar o primeiro, precisa ter fé. Sabe por quê? Porque quando se fala em dar o primeiro, se fala em dar sem receber, sem saber se vai ter outros. Quando nós oferecemos o primeiro, quando oferecemos a primeira cria, a primeira colheita, não se tem a garantia que vai ter outras. Por isso que precisa de fé. E eu vou dizer uma coisa: no reino de Deus, as coisas se valem, acontecem, é pela fé, não pelo legalismo. Você precisa crer
A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crer para se mover em fé, para oferecer o primeiro. Deus disse, o primeiro é meu. O primeiro me pertence. Ninguém saberia se iria produzir mais, se ia ter outros. É por isso que precisa ter fé. Não se espera ter 10 para poder oferecer um cordeiro. Não. Se oferece o primeiro. Dê o primeiro antes que venham os outros. É assim que se libera a manifestação do céu sobre nós. Irmãos, vamos voltar para Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 8, na parte B do texto, diz assim: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda... Deixa só, escute, olhe para mim. Quantos filhos Deus tinha antes de Jesus morrer? Quantos? Um só. Ele era o unigênito. O que Deus fez por mim e por você? Ofereceu o primeiro, sacrificou o primeiro. Ele não esperou ter outros filhos, ele não esperou se via ter ou não. Jesus, quando decidiu vir à terra e morrer na cruz, ele morreu por todos. Se todos iam recebê-lo ou não, isso depende dos outros. Mas o primeiro, Deus deu por mim e por você. Deus sacrificou o primeiro. Consegue entender? Nós éramos pecadores, nós estávamos mortos nos nossos delitos e nossas ofensas. Nós sequer imaginávamos que Deus nos amava e de que tinha um plano de Deus para nosso resgate. Mas Deus ofereceu o primeiro por mim e por você. Ele deu primeiro por mim e por você. Sabe, irmãos, foi o santo pelos pecadores, foi o justo pelos injustos, foi o puro pelos impuros. Jesus se tornou a primícia dos dízimos de Deus, se tornou o primeiro, a primeira entrega, o primeiro sacrifício. A primeira porção tem o poder da redenção, irmãos, escute. A primeira porção tem o poder da redenção, tornando todo o restante redimido. Quando você entrega o primeiro para Deus, todo o resto é resgatado, todo o resto é protegido, todo o resto é redimido. Irmãos, quando nós entendemos isso, o diabo não vai tocar mais nas suas finanças. Quando você estabelece e entrega o primeiro para Deus, todo o resto é consagrado, é redimido, é protegido, é guardado por Deus. Não é na sua força. Nada deve estar à frente do dízimo, em ordem de prioridade, irmãos. A primeira porção, os 10%, devem ir para Deus. É por isso que o princípio do primogênito deve ser sacrificado ou resgatado. Isso me leva ao segundo ponto. Os primeiros frutos devem ser ofertados. Escreva aí. Ponto 2. Os primeiros frutos devem ser ofertados. Os primeiros frutos devem ser ofertados. Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz assim, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, consequentemente, se encherão os teus abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmãos, isso é Provérbios, isso não está na lei. Isso foi escrito muitos anos depois da lei. Esse é um princípio, irmãos, que percorre toda a Escritura. Êxodo 23, 19 diz assim: as primícias dos frutos da terra, da tua terra, trarás à casa do Senhor teu Deus.
Outra tradução diz: o melhor dos primeiros frutos. O melhor dos primeiros frutos. Malaquias diz: tragam todos os dízimos à casa do... Na outra tradução, traga ao depósito do templo. Escute, preste atenção. O dízimo você não dá, você entrega, porque é do Senhor. Eu vou repetir isso. O dízimo você não dá, você entrega, porque é do Senhor. Você dá o que é seu. O dízimo não se divide, o dízimo não se entrega aos necessitados ou aos pobres, o dízimo não se paga contas, o dízimo se entrega na casa do tesouro. Escute, você tem duas opções com relação ao dízimo. Uma, você pode trazê-lo e entregá-lo, ou você pode roubá-lo. Acompanha comigo esse texto e você vai entender um pouco do que isso significa. Israel foi levado cativo. Primeiro, quando Jacó desceu, Isaac e Jacó desceu até o Egito, eram 70 pessoas, depois se tornou um povo, depois se tornou escravo no Egito e começou a sofrer, por muitos anos foi oprimido. Então, como escravos, tinham que trabalhar para poder comer e eram opressos. Então eles clamaram a Deus, e Deus, a palavra diz que Deus se lembrou da aliança que tinha feito com Abraão, e então envia Moisés para resgatá-los do Egito. E aí resgata-os com mão forte, e eles começam a ter as experiências sobrenaturais. Primeiro no Egito mesmo, as pragas, as manifestações sobrenaturais de Deus. Então Faraó libera, eles saem, recebem as riquezas, saem daquele povo, daquela região e começam a caminhar. Então Faraó se levanta atrás deles, tentando persegui-los, arrependido de ter liberado. Mas aí eles têm a experiência do mar Vermelho. A Bíblia diz que Deus abriu o mar e o povo de Israel passou a pés enxutos. Enxutos, não tinha água embaixo. E eles atravessaram o mar. Faraó tentou persegui-los e o mar se fechou e eles morreram, os exércitos morreram. Então Deus foi dando experiências. Passando o mar, eles chegaram nas águas de Mara. Já haviam caminhado 3 dias sem água e encontrou um poço. As águas eram amargas, diz a palavra. Então Deus, através de Moisés, purifica as águas. E assim eles vão tendo experiências, dia após dia. Era o maná que vinha, que brotava toda manhã pela relva. Era as nuvens que protegiam do sol à noite. Era a coluna de fogo que aquecia no frio da noite. Eram os anjos, a proteção, a direção, a manifestação de Deus de todos os lados, e o povo caminhando. E quando chegam na terra, diante da terra prometida, eles começam a ver a terra, mas eles têm que conquistar. Neste momento Josué era quem estava liderando, e estava diante da primeira batalha, Jericó. Uma cidade fortificada. A Bíblia diz que os muros de Jericó eram mais de 7 metros de altura, com 3 metros de largura, de maneira que uma carroça podia passar por cima dela. Tal era a estrutura de resistência. Josué está lá olhando a cidade. A Bíblia diz que a cidade estava fechada, ninguém entrava, ninguém saía. Era a primeira batalha. Era a cidade mais difícil, porque o povo de Israel era escravo. Até pouco tempo atrás eram escravos. Eles não eram soldados, eles não tinham armas, eram totalmente inexperientes. Então Deus aparece a Josué através de um anjo e começa a lhe dar instruções de como eles deveriam enfrentar aquele povo e aquela fortaleza, aquela cidade fortificada. Então ele começa a dizer: olha, vocês vão dar 6 dias uma volta por dia, cada dia vocês vão dar uma volta, e no 7º dia vocês vão dar 7 voltas em torno da cidade. E quando vocês derem as 7 voltas, vocês vão dar um brado, um grito, e as muralhas vão cair. Irmãos, você diz amém, você diz glória a Deus, porque você sabe da história. Mas imagina se fosse você, ouvisse uma conversa dessa. Não, vou tirar a sua espiritualidade de lado.
Imagina você chegar para um colega de trabalho seu, dizer assim: olha, você quer ser promovido? Então você vai dar 7 voltas, 6 dias e dá uma volta no quarteirão da empresa. Aí você vai dar uma volta, no outro dia você vai dar outra volta, no outro dia você vai... Aí no 7º dia, você dá 7 voltas no quarteirão. E depois você der 7 voltas, para na porta da empresa, começa a gritar. Porque o emprego vai chegar na sua vida, a promoção vai chegar. O que o seu amigo vai dizer para você, querido? Você é doido, você está pirando na maionese. Sim ou não? Lógico. Irmãos, não tem lógica, tem lógica? Não tem lógica. Mas eu quero dizer uma coisa: quando se trata de conhecer o nosso Deus, você não precisa de lógica. Você precisa saber quem é o seu Deus. Essa é a diferença de nós. Essa é a diferença daqueles que creem. Deus ainda falou para Josué: olha, Josué, eu entreguei na sua mão a cidade, o rei e os valentes. Ó, tá facinho, tá fechado, não tem como dar errado. Sabe, irmãos, às vezes nós deixamos de viver a plenitude daquilo que Deus tem preparado e prometido para nós, porque nós ficamos assim achando: isso é muito louco. Fala sério. Isso é muito louco que Deus está falando aí, ó. Não acredito não, cara. Como? Vou dar 7 voltas e a muralha vai cair? Como que eu vou dar 7? Eu vou gritar. Sabe, irmãos, se você for viver no racional, você jamais vai desfrutar do sobrenatural de Deus na sua vida. O que impede você de viver as experiências sobrenaturais é o seu racional. É por isso que nós precisamos ser expandidos no entendimento, ser expandidos na palavra, para compreender aquilo que Deus faz, aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Porque senão, você vai ter Deus por Pai, mas vai continuar vivendo mediocremente na terra. Porque você vai viver segundo o seu pensamento, segundo o seu raciocínio, segundo a maneira deste mundo de pensar e não na maneira de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: você não precisa entender como funciona, você precisa apenas acreditar no Deus que serve. É isso que faz a diferença. Eles precisavam apenas obedecer a ordem do Senhor. Mas Deus então deu uma última instrução a Josué. Versículo 18 de Josué 6. Diz assim, versículo 17. A cidade será condenada, ela e tudo o que nela houver. Ou seja, vocês não vão poder pegar nada. Tudo que estiver nela vai ser condenado. E no versículo 18 ele diz assim: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo as vós condenado, veja, tendo as vós condenado, a condenação veio pela aplicação da palavra de Deus através de Josué e do povo de Israel. Tendo as vós condenado, não tomeis dela coisa alguma, e não façais maldito o acampamento de Israel, e o perturbeis. Toda a prata e ouro e vasos de bronze e de ferro, porém, são consagrados ao Senhor, e irão para o tesouro do Senhor. Escute, apropriar-se daquilo que Deus disse que é dele, atrai maldição. Apropriar-se daquilo que Deus disse que é dele, atrai maldição. Veja, Deus estava falando: olha, vocês vão conquistar essa terra, vocês vão povoar essa terra, porque eu fiz uma aliança com Abraão. Mas Jericó é a primeira, e a primeira pertence ao Senhor.
Depois de uma grande vitória, imagina o povo lá vendo as muralhas caindo, conquistando. Deus é conosco. Eu fico imaginando a empolgação que o povo saiu, de confiança, de fé, de alegria, de convicção, de que Deus estava com eles, de que Deus ia cumprir a promessa. Porque aquela cidade era mais difícil e Deus entregou. Então vem a outra cidade, logo adiante, a cidade de Ai. Uma cidade pequena, não era murada, não era muito segura. Então Josué envia alguns espias e o relatório que vem é assim: olha, Josué, não precisa se preocupar não, uma cidade pequena, não tem, vamos enviar apenas alguns soldados, porque vai ser fácil a conquista. Então foram aqueles soldados para lá, foram guerrear em Ai, e Ai para cá, e Ai para lá, e Ai para cá, Ai para lá, começaram a perder, israelitas começaram a ser mortos. E eles começaram a ver que eles não conseguiam vencer. Então eles deram as costas e correram, fugiram de lá. E chegaram todo mundo esbaforado, rasgado, remendado. Josué, nós não conseguimos vencer. Meu irmão, Josué entrou em crise. Mas Deus, o que está acontecendo? Como pode? Eu fico vendo, a Bíblia diz que Josué se prostrou diante de Deus e começou a clamar: Deus, o que está acontecendo? O Senhor disse que estaria conosco, o Senhor disse que nos daria essa terra, o Senhor prometeu que seríamos vencedores em tudo aquilo que fizéssemos, mas o que aconteceu, Deus? Olha o que Deus diz para ele, capítulo 7, versículo 10. Disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que você está prostrado? Israel pecou. Israel violou a minha aliança que eu lhes tinha ordenado. Ei, eu vou dizer uma coisa: quando você obedece a palavra do Senhor, Deus faz uma aliança com você para cumprir aquilo que Ele disse. Israel violou a minha aliança que lhes tinha ordenado. Tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem as puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam, por causa disso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porque Israel se fez condenado. Agora preste atenção no que Deus diz: não sereis mais convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: coisas condenadas há no meio de ti, ó Israel. Não poderás resistir aos teus inimigos, enquanto não tirares do teu meio as coisas condenadas. Ei, os 10% consagra os 90%. Não queira algo amaldiçoado na sua conta, na sua casa, na sua vida. No final, não ficará com você. Olha para Caim e Abel. Nós falamos isso no dia primeiro dia da série. Gênesis capítulo 4, versículo 2 a 5, diz assim: depois deu à luz, está falando sobre Eva. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. Aconteceu que no fim de uns tempos, ou ao cabo de dias, ou depois de tudo, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho, do seu rebanho e da gordura desse. Agradou ou atentou-se o Senhor a Abel e a sua oferta, ao passo que a Caim e a sua oferta não atentou, não se agradou. Irou-se então sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante, diz o texto. Ei, Deus não pode ser o segundo em sua vida. Deus não pode ser o segundo em sua vida. Caim
trouxe depois de algum tempo, ao cabo de dias, depois de pagar, depois de fazer. Imagina, ele recebeu, ele fez a coleta, ele colheu todos os frutos, e depois de tudo, depois que ele pagou, depois que ele administrou, esse aqui vai para cá, esse aqui vai para lá, esse aqui não sei o quê, aí então ele pegou a sua oferta e levou ao Senhor. Caim não, Abel não. Quando nasceu o primeiro, ele consagrou ao Senhor o primeiro. Ele trouxe o primeiro fruto. Ele trouxe o primogênito. Sabe, irmãos, isso me leva ao terceiro ponto. O dízimo precisa ser primeiro. Precisa ser o primeiro nas nossas vidas. Precisa ser o primeiro. Levítico 27:30 diz assim: todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. São santos, são consagrados ao Senhor. É a mesma ênfase. São do Senhor, são consagrados ao Senhor, pertencem ao Senhor. Entenda, se nós vamos devolver ao Senhor, que seja o primeiro, jamais o segundo. Entenda. Você gosta de verdade ou de mentira na sua vida? Hã? O que você gosta? De verdade ou mentira? Malaquias 1, versículo 12, diz assim: até porque não existe meia verdade. Vós porém o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. Tem alguém aí ou não? Está uma inquietação aí, eu estou ficando assim, preocupado. Olha só, vou repetir esse texto. Vós, porém, o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. Não tem valor isso, não tem importância. Não tem necessidade, não precisa tudo isso. E dizeis ainda, que canseira. De novo falando sobre isso. Ai meu Deus, que canseira. Olha o que Deus diz: e o lançasse ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo e o doente. Assim fazeis Irmãos, eu já pensei em tirar o envelope da igreja. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós escondemos no envelope a nossa oferta, sim ou não? Pode dizer sim. É só você ver como você pega o dinheiro da sua oferta. Você pega o dinheiro da sua oferta, você amassa, você dobra, desdobra, fica um quadradinho que ninguém ver, sim ou não? Um dia eu estava num congresso, há muitos anos atrás, e o pastor estava ministrando, falou: vamos ministrar a oferta, então põe o seu envelope, aí pega o envelope, pega a sua oferta, aí você põe a sua oferta, e ele começou a ministrar, aí ele falou assim: agora troca com o seu irmão a sua oferta. Eu comecei a pensar, só falta ele mandar todo mundo ver a oferta do outro. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não temos dificuldade de fazer pose para a nossa oferta, sim ou não? Sim ou não? Mas se você olhasse para a pessoa que está trazendo oferta, você está ofertando isso? Qual seria a sua avaliação? Irmãos, tem gente que faz pose para dar caixinha no restaurante, para o cortador de carro, sim ou não? Quando está com alguém, saca a nota, pega a nota de 5, 10, fala: ó, para você. Estou errado ou não? Mas quando chega na hora da oferta, a gente dobra, pega dentro do envelope, põe dentro do envelope. E aí, assim. Sabe como era lá, quando isso aqui foi escrito? As pessoas tinham que trazer um animal. Não tinha envelope. Escute, não tinha envelope. Tinha que trazer. Então imagina o homem trazendo o seu cordeiro. Aí Deus falou assim: você traz o coxo, o roubado e o cego. Então fica imaginando o homem com toda a pose na fila, porque era uma fila, vinha todo mundo junto. Uma fila. Aí a ovelhinha dele.
Aí eu fico imaginando o pessoal na fila. Mas você vai entregar esse animal? Você acha que dava para esconder? Você acha que dava para enganar? Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que consegue enganar a Deus. Se eu disser para você que às vezes os meninos encontram um envelope vazio, você acredita? Qual é o propósito de alguém entregar um envelope vazio? Olha o que Deus diz. Vocês oferecem o animal roubado, o coxo e o doente. E por que esses animais? Porque esses animais não têm valor. Ninguém compra um animal coxo. Ninguém compra um animal doente. Ele não tem valor. Então Deus pergunta: aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Se Jesus estivesse aqui diante do gasofilácio, na hora da oferta, e você trazendo ali, todo, aleluia, glória a Deus, estou honrando, olha, Deus sabe. E ele fala assim: tira do envelope. Deixa eu ver o que você está dando. A sua oferta honraria ele ou envergonharia ele? Você consegue entender o que eu estou falando, irmãos? Deus está falando: eu aceitaria isso da sua mão, diz o Senhor. Aí ele faz uma sentença: maldito seja o enganador, que tendo o animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, sem valor, defeituosa. Eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é temido entre as nações. Ei, você não está oferecendo a qualquer pessoa, você está oferecendo ao Rei da Glória, aquele que pode mudar todas as coisas, aquele que pode fazer o seu cativeiro mudar num só dia, e num só dia tirar você da cadeia como tirou José, e colocar você no trono para governar sobre a terra. Eu sou o Deus terrível, eu sou o Deus todo-poderoso, o temido entre as nações, diz o texto. Ah, irmãos, onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Os primeiros 10% vão para a casa do Senhor. Atente para isso, agora perceba isso. Êxodo 13, versículo 11. Também quando o Senhor te houver feito entrar na terra, olha, quando o Senhor tiver feito entrar na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando a houver dado a ti, apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre, todo o primogênito dos animais que tiverdes. Os machos serão do Senhor. Todos os primogênitos da jumenta, porém, resgatarás com o cordeiro. Mas se não resgatares, lhe cortarás ou quebrarás o pescoço. Todos os primogênitos dos homens, entre seus filhos, resgatarás. Agora presta atenção no versículo. Quando teu filho, no futuro, te perguntar: o que é isso que você está fazendo, papai? Por que você está quebrando a cabeça do jumento? Por que você está levando o cordeiro para resgatar o jumento? Então você vai dizer a ele: o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito, da casa da servidão. Endurecendo-se Faraó, para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. É por isso, meu filho, que eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos machos e resgato todos os primogênitos dos meus filhos. Sabe, irmãos, nós precisamos ensinar os nossos filhos. Nós precisamos ser exemplos para eles. Nós precisamos mostrar a eles. A palavra é cara. Quando eles virem isso, eles vão perguntar: o que você está fazendo, papai? Por que você está fazendo isso? Por que você está matando essa ovelhinha? Porque ele é o primogênito.
porque ela é primeira. Irmãos, traga a memória, fale dos feitos, dos livramentos e das maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Você já não é mais o mesmo, meu irmão. Deus te tirou da escravidão do pecado, do lamaçal do pecado, de uma vida toda errada. A sua família estava toda acabada. Deus foi lá, deu jeito, Deus abriu porta de trabalho, Deus te prosperou, Deus deu condições para você, Deus mudou a sua sorte, tem curado o seu corpo, tem livrado você, e você não consegue reconhecer e glorificar o nome dEle. Às vezes, irmãos, a nossa alma está tão presa com aquilo que Deus nos deu, que a gente só fala o que não tem, sim ou não? Nós não reconhecemos aquilo que Deus já fez, nós não reconhecemos aquilo que Deus tem nos dado, nós não reconhecemos o quanto o amor e graça e favor de Deus vem sobre nós. E quando chega na hora de manifestar a gratidão, da fidelidade, não é bem assim. Irmãos, Deus nos deu tudo. Deus nos deu tudo. Tudo que temos veio dEle. É por isso que nós podemos entregar as primícias de toda a nossa renda a Ele. Deus é o primeiro em sua vida. Será? Será que você entendeu a palavra de hoje, irmãos? Não é sobre dar dinheiro a Deus. Não, isso é muito pouco. É sobre dar a Ele o primeiro e o melhor em sua vida. Sabe, irmãos, quem passar no teste do dinheiro, lembra? Quem passar no teste do dinheiro está qualificado para passar nas demais provas da vida cristã. O dinheiro é o teste, lembra? O dinheiro é o teste mais rigoroso da nossa fé. Foi por isso que Deus deixou escrito em Malaquias 3:10: tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para haver alimento suficiente em minha casa, e depois ponham-me à prova. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e eu abrirei as janelas dos céus e derramarei uma bênção tão grande, tão grande, tão grande, que não terá lugar onde você possa guardá-la. Diga para o seu irmão: Deus vai prosperar você. Fala para ele: Deus vai te abençoar de uma maneira tão grande que você sequer terá condições de receber tudo. Vai faltar, escuta, vai faltar depósito para tanta coisa que Deus vai dar na sua vida. Vai faltar conta, você vai abrir uma conta, vai abrir outra conta, e Deus vai carrear. Vai ter garagem, vai ter falta de garagem, porque Deus vai te dar carro. Deus vai prosperar você. Há uma nova vida de Deus sendo descortinada diante de nós, irmãos. Deus deu tudo para você. Ele te deu a vida. E você vai dar o que para Ele? Restos? Sobras? Ou as primícias? A 10ª parte de tudo que Ele tem confiado a você. Tudo que Ele tem entregue a você. Lembre-se, a sua primícia santifica e protege todo o restante dos teus recursos. Chegou a hora, irmãos, de uma nova estação sobre nós. Eu tenho falado, tenho profetizado, tenho declarado isso há muito tempo, já esse ano, de uma forma enfática. Deus não está satisfeito com o que você tem. Deus tem mais para você. Mas será que nós estamos preparados para receber isso? Será que nós estamos ajustados no propósito? Será que nós estamos sendo aprovados? Você vai desfrutar de uma vida abençoada. Diga para o seu irmão: você vai desfrutar de uma vida abençoada.